Então, eu sou Lilian, sou aluna do doutorado do programa de pós-graduação em métodos numéricos para engenharia da Universidade Federal do Paraná, e eu estou aqui para continuar, então, a mostrar o que a gente tem avançado na nossa pesquisa. No primeiro vídeo, eu mostrei tudo que foi desenvolvido para a qualificação, né, do, da prova de doutorado. E agora eu vou dar continuidade ao que foi feito, então, no primeiro trimestre aí do ano de 2022, que foi a aplicação e desenvolvimento para conseguir programar um problema, né, ligado com as equações de Saint-Venant, modelado aí por esse tipo de equações, para a gente ter um resultado e começar, então, a fazer a programação. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui já passar Então, as equações de Navier-Stokes, elas fazem a modelagem matemática, né, dos fluidos, do movimento dos fluidos. E elas são expressas através da conservação da quantidade de movimento linear nas três direções espaciais. E a forma geral dessas equações, na forma tridimensional, é composta por essas duas equações aqui. Então, aqui a gente tem, no caso aqui, a parte do gradiente aqui, né, da massa específica com vetor velocidade igual a zero. E aí a gente tem toda essa equaçãozinha aqui, também, que modela o movimento desses fluidos, tá? Bom, utilizando então coordenadas cartesianas e considerando apenas duas dimensões horizontais, a gente pode reescrever aquelas equações anteriores como esse sistema de equações aqui, tá bom? E aqui, então, a gente tem que estar considerando, então, duas dimensões, tá? Aqui a gente tem, então, também, dependendo do tempo, né? A pressão. Aqui é massa específica junto com o μ. O μ, ele é o coeficiente de viscosidade do fluido. A gente também tem aqui a massa específica com o vetor velocidade. Todos aqui, daqui no caso, em relação à direção y, aqui em relação à direção x, e aqui em relação ao tempo. E o mesmo se dá também com toda outra equação aqui que vocês podem observar. E a gente tem, então, a massa específica com relação a esse coeficiente de viscosidade aqui, então, μ, né? A viscosidade do fluido. Deixa eu até ver se eu não passei algum tipo de informação, se parei... Ah, tá tudo certo aqui, isso aí. Estava conferindo para ver se estava certinho as equações. Estão certinhas, e a gente também tem aqui, em relação daí agora, o μ ao quadrado, em relação ao deslocamento, em relação a x, e aqui em relação ao y. Esse v aqui é a velocidade, só que daí é em vetor, tá? Então, o f de x, ele tem aqui a descrição dele, que eu já vou passar para vocês aqui, ele também tem o valor da equação dele, tá? Em relação a x, daí aqui embaixo está em relação ao y. Eu já passo o valorzinho dele certinho para vocês. E aqui a gente então tem o tal, aqui ó, o tal no y no x e o tal y no y. Então, o tal y, ele é calculado como duas vezes o coeficiente de viscosidade, né, do fluido. E a gente também tem aqui o vetor velocidade, que ele é dado nas direções U, né, I no VJ e no WK. Também eu não coloquei todas as equações, porque, na verdade, a gente não vai trabalhar com essas equações completas. A gente vai reduzir essa equação para uma equação aqui agora, caracterizando, então, para uma dimensão só. E aí a gente chega, então, nas equações de Saint-Venant. Essas equações aqui, quando você coloca o g igual a zero, você também tem condições de encontrar os valores de forma mais rápida, sabe? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai utilizar, então, a discretização do SPH para toda essa parte aqui da posição, a derivada da posição em relação à posição, e a aproximação de Euler progressivo para a derivada temporal, tá bom? Aqui essa partezinha aqui do t.
Então, a gente saiu de um sistema, né, tridimensional, aplicamos, então, as coordenadas cartesianas, aí agora tem um sistema com duas dimensões ali, né, horizontais, e aí a gente também reduziu aquelas equações ali para unidimensional apenas, tá? Variando em relação ao tempo e variando em relação à posição. Então, vamos lá. Essas equações, elas são as equações de Saint-Venant. Quando a gente tem as equações, no caso aqui, bidimensionais, as equações de Navier-Stokes, elas geram as equações de águas rasas, que é o foco do meu trabalho da tese, né? O meu objetivo de tese. Mas, para a gente começar com o estudo, a gente começou com o unidimensional, que são as equações de Saint-Venant, que são essas aqui, para poder conseguir fazer o cálculo na mão, compreender melhor, né? Para depois, então, a gente passar para a parte bidimensional, que são as equações de águas rasas. Muito bem. Aqui a gente também tem essas equações, elas possuem algumas hipóteses que são bem importantes, que é a distribuição hidrostática da pressão, que no caso aqui a pressão é o μgh, esse μ aqui no caso seria a massa específica, né? O G é a aceleração da gravidade e o H é a altura que o fluido está, né? O escoamento desse fluido, então, no caso das equações de Saint-Venant, como eu já disse, ela é unidimensional. O fluido ele é incompressível e homogêneo, tem a viscosidade e a densidade constante. A declividade do leito, ou seja, a inclinação, né? Ela é tão suficiente pequena, de tal forma que o seno do ângulo de inclinação é igual à tangente desse ângulo. Ou seja, como se a gente sabe que seno dividido pelo cosseno é tangente, né? Então, se a gente tem o seno igual à tua tangente, a gente vai ter o cosseno como uma unidade, né? E as perdas por atrito são consideradas iguais às que ocorrem em movimento permanente, com as mesmas profundidade e velocidade. Então, a gente tem essas hipóteses aqui regendo, então, as equações de Saint-Venant. O objetivo para o treino, para começar, então, aí a brincadeira, né? Para começar a entender e programar, foi calcular a velocidade média e a altura em qualquer ponto do canal, e o canal como esse aqui, ele está no formato bidimensional aqui, tá? E a gente está considerando ele só com uma única direção, porque a gente tem aqui um comprimento dele é de 400 metros, tá? Aí a gente tem uma largura aqui de 1 metro e a altura de 5 metros. Então, a gente dividiu esse canal aqui em partículas, no caso são fatias, né? A gente pegou 400 metros aqui de comprimento e dividiu no total de 5.000 intervalos. Então, a gente tem a cada 0,08 metros, né? No caso, a cada 8 centímetros ali, né? A gente tem, então, o espaçamento entre essas fatias, essas partículas, tá? Então, a gente vai resolver esse problema. Como o escoamento está acontecendo pela esquerda, os valores serão, por exemplo, da velocidade, todos que a gente vai encontrar aqui, vai estar com sinal negativo devido ao escoamento ser à esquerda, tá bom? Esse QT aqui indica, então, a vazão do fluido, né? O escoamento, aqui à esquerda, com essa equaçãozinha aqui da vazão. E aí a gente então vai ter, então, as condições iniciais do problema. As condições iniciais do problema é que, no caso, o vetor, como só tem uma única dimensão, ele, no caso, considera no valor de x, em t igual a zero, a gente tem a velocidade igual a zero. E a altura máxima desse canal é de 5 metros. As condições de contorno, quando a gente está na posição inicial, no zero, a gente vai definir por essa vazão aqui, por essa equaçãozinha aqui, o QT, tá? Então, se está entre 0 e 60 segundos, a gente tem esse valor aqui, 0,1 vezes t. Se está entre 60 e 80, menor que 80 e igual a 60, a gente vai obedecer essa outra vazão. E se for maior que 80 segundos, esse outro valor aqui, que é o menos 4, tá? No caso da vazão. Só que, para facilitar, a gente fez algumas adequações para fazer ficar mais tranquilo o cálculo para esse problema.
A gente substituiu essa função vazão aqui pela função velocidade. Então, percebe-se através de já um trabalho feito pelo professor Adlandre, que ele resolveu esse problema utilizando o método das características, ele colocou ali e verificou que a vazão seria em 316 segundos para fazer a análise total ali do escoamento, né? Então, a gente conseguiu, na posição zero, variando os tempos ali até de 316 segundos, tabelar esses valores, sabe? E aí, através desses valores tabelados, que foram feitos, os valores que a gente tinha de informação era a cada 2 segundos. Então, 0, 2 segundos, 4 segundos e tudo mais. E aí, então, para poder encontrar, então, os valores intermediários, né? Entre 0 e 2 segundos, entre 2 e 4 segundos, entre 4 segundos e 6 segundos, assim vai sucessivamente, foi feita, então, a interpolação linear dos pontos através da funçãozinha de interpolação linear. Algo tranquilo, né? E daí foi feita, então, para a programação, a leitura dessa tabela, e aí, para interpolar e encontrar os valores da velocidade na posição zero, variando o tempo, calculando-se, então, por essa função interpoladora linear, tá? Então, foi definido também uma fatia virtual das partículas, situadas fora do domínio do problema, por exemplo, do menos 0,1 até o zero, né? E também as partículas situadas na fatia virtual atribuiu-se a velocidade v0t iguais às partículas principais, reais, perdão. E o método SPH foi aplicado apenas no interior do domínio real do canal, ou seja, entre 0 e 400, tá? Considera-se as partículas da fatia virtual para calcular, então, a função núcleo, para determinar as variáveis dependentes no instante do tempo, com a variação do tempo dele, né, conhecido com essa variação do tempo, que no caso, para a programação, a gente considerou como tempo no instante 1, o tempo atual, e tempo no instante 2, o tempo sucessor, com essa variação do dt aqui. A gente colocou também essa variação do dt na programação como 10 a menos 3, 0,001. E como na posição final, né, no 400 metros, a velocidade é nula. Então, pode-se considerar nessa condição no contorno que existe um canal virtual simétrico ao real. No caso, antes daqui, a gente até colocou aqui cada instante de tempo, copiar as partículas existentes na fatia 400 menos esse R, e esse R é o raio do núcleo para uma fatia virtual, daí agora do 400 para o 400 mais R. Ou seja, eu coloquei no intervalo de x, como está aqui no outro, nesse slide aqui, ó, do x entre o 0,1 negativo até o zero, e depois, para o caso da partícula, no próximo ponto, que era 400,1, assim que eu coloquei. Na posição, eu coloquei assim, a atribuição no vetor, como eu inicializei em zero, comecei como zero como fatia virtual, e o 5001 como a outra fatia virtual aqui no final, para poder fazer esse domínio, porque ele é unidimensional, que a gente está fazendo agora o cálculo, né? Do probleminha aqui do canal retangular com a descarga à esquerda aqui, ó. Daí, no caso, a gente está considerando somente as equações de Saint-Venant, que daí é unidimensional. Beleza, então vamos lá. Continuando aqui, então a gente considerou então o núcleo, né, da, da função suavizadora, para a gente poder ter um resultado bem próximo aí, melhor, né? E daí varia, no caso de cada intervalo de tempo. O suporte do núcleo para cada partícula não é constante, então deve ser calculado e deve ser movimentado desobedecendo essa equaçãozinha aqui, que é do deslocamento, variando então em relação ao tempo mais a variação do tempo que a gente está colocando, em relação à velocidade no tempo atual. Tá vendo aqui, ó? A gente está na posição atual, no tempo atual. E a gente então está calculando qual vai ser a posição da partícula no tempo seguinte, né? Vezes aqui o dt. Na verdade, a gente acabou até sendo feito uma média. Depois eu vou mostrar aí a outra fórmula, como é que ficou melhor adequado. E aí, no final de cada instante de tempo, as partículas que são menores do que zero, né, quando a gente for incrementando, então, esse intervalo de tempo aqui, elas saem do canal.
E aí, com o passar do tempo, o número de partículas é gradualmente reduzido até não ter mais nenhuma partícula, o canal está vazio. Então, como o problema ele é unidimensional, as partículas J vizinhas que interferem na partícula I, elas são calculadas através da distância entre as partículas, fazendo então o valor absoluto da diferença entre elas, tá? Então, aqui eu chamei essa diferença de D, como a distância, tá? E ela pode ser, então, calculada através da função de suavização dada pela equação da spline cúbica. Então, eu escolhi a spline cúbica. Ela está um pouquinho diferente da spline cúbica tradicional, porque eu multipliquei toda a equação por 3 meios para ficar mais fácil o cálculo, para dar um resultado melhor aqui, para ficar melhor essas equações aqui. E daí aqui eu tenho só o valor, né, que eu vou encontrar aqui ao quadrado, e aqui o valor dessa diferença ao cubo. Tá vendo? Para ficar mais fácil, assim, o cálculo. Fiz essa alteração aí, mas não altera que foi utilizado o spline cubic, tá? Como a função suavizadora. E aí aqui a gente tem as constantes alfa, aqui é quando a gente está na dimensão 1, aqui é a segunda dimensão e aqui é a terceira dimensão, né? Considerando então só unidimensional, bidimensional e tridimensional. Então esse aqui, o alfa, é 2/3 aqui, tá bom? Esse H é o meu passo. Eu coloquei o meu passo no programa como 400 metros, que era o canal inteiro, 400 metros eu dividi por 5.000, que era o total de partículas que eu estava colocando ali. Então, deu 0,08, tá bom? Esse passo aqui, esse H. Beleza, então. E aqui a gente, então, tem a equação da função suavizadora, né? No caso da spline cúbica, da sua primeira derivada. Que a gente também vai utilizar isso para os cálculos que a gente deseja, que é calcular a velocidade média e a altura. Então, a discretização das equações, utilizando-se o método SPH, para o caso das pontas, né, da primeira partícula aqui, com a última partícula aqui do domínio, não considerando aquelas partículas a mais, como as partículas fantasmas, que a gente chama, a gente, então, calcula esse R, que aqui é a massa específica, em relação ao novo tempo, na posição que ela está, mas agora no tempo posterior, vai ser, então, a massa, né? A massa, ela é calculada pela massa específica vezes volume dividido pelo número de partículas. Esse valor aqui, no meu caso, foi feito, deu 400, tá? E aqui, então, a nossa função suavizadora no tempo que eu estou atual, na posição que eu estou. Para o caso das partículas do meio, o cálculo, como ele é unidimensional, pensa assim num retângulo aqui, né? E aí dividido ele em vários quadradinhos. Aí, essa partícula aqui tem uma vizinha anterior e uma vizinha posterior. Como a diferença entre elas é fixa, então, por isso que eu multipliquei aqui por 2. No caso das partículas que estão na ponta do domínio, ela só tem o vizinho aqui na primeira posição à direita, e lá na última posição ela vai ter vizinho à esquerda, por isso que daí é calculado dessa forma, tá? Então, eu coloquei lá no programação. Se o i for igual a 1 e o i igual ao número da partícula n menos 1, que no caso tem partículas que é n, né? Eu vou calcular utilizando essa equaçãozinha aqui para eu encontrar a minha massa específica, o ρ. E no caso, quando é no meio, aí eu vou utilizar essa equação aqui, que é o dobro dessa, porque daí ela tem dois vizinhos, tá certo? Um vizinho à esquerda e um vizinho à direita. Beleza, continuando. Daí, o que a gente fez ali? A discretização, então, das equações de Saint-Venant. Essa parte aqui, então, a gente está utilizando o método de Euler, né? E aí, aqui, a gente discretizou com o SPH. Essa equaçãozinha aqui, eu encontrei num artigo de recursos hídricos. Deixa eu só ver onde é que ele está aqui, e daí eu já falo sobre a referência dele. Foi nesse artigo que eu encontrei essa discretização. Então, levou um tempinho para encontrar esse modelo, sabe? Devido ao demora da pesquisa, né? Assim, acho que foi o quê? Uns 15 dias pesquisando, olhando, dando uma lida.
E o título do artigo que está essa discretização apresentada é uma introdução às técnicas lagrangianas, uma aplicação do método SPH a problemas de engenharia. É da Revista Brasileira de Recursos Hídricos, de 2011, número 1, janeiro a março, volume 16. Então, tá aí. Se precisarem de alguma coisa, então fica então essa aí a parte da minha referência bibliográfica para montar então as discretizações, tá? Então a gente escreveu aqui, a gente tinha então a massa específica, né, o ρ, antes, aí eu isolei a pressão, né, no próximo tempo, na partícula que eu tô, na posição em que eu tô, e aí eu consegui encontrar essa equação aqui. E daí fica bem mais fácil, né, de resolver. E ela pode ser até feita uma rotina, uma function lá, dependendo da linguagem que se use, para poder chamar e calcular, sem precisar ficar dependendo de mais nada, só informando, então, a massa específica no instante seguinte, né? E aí aqui a gente, então, tem a nossa velocidade. O cálculo, então, da velocidade no tempo seguinte, na posição que eu tô, vai ser o cálculo da velocidade no tempo que eu tô, na posição que eu tô. Essa velocidade aqui, no caso de, se, por exemplo, se eu tô, passei da posição zero, estou na posição um, eu vou aqui, né, na posição, no caso, estou na posição um e daí no tempo, agora, T mais dt, né? Eu vou depender, então, da minha velocidade da posição zero, que daí eu tenho aquela tabela que é apresentada de 2 em 2 segundos, começa em 0 segundos, 2 segundos, 3 segundos, até 316. Então, aí eu tenho que encontrar em qual instante que eu estou, verificar naquela tabela qual o intervalo que ele pertence, calcular essa velocidade pela interpolação linear desses pontos extremos, daqueles dois intervalos que eu sei que ele pertence, para daí utilizar esse valor aqui, tá? E aí, depois, para os próximos instantes, eu já vou ter calculado anteriormente, daí vai ficar mais fácil. Mas depois da posição zero na posição um, eu tenho que utilizar aquela tabela para poder conseguir encontrar os valores da posição um nos tempos seguintes. Aqui, então, é a derivada da minha função núcleo, né? No caso que a gente utilizou a spline cúbica. Aqui é a pressão que foi calculada aqui anteriormente. Se for, por exemplo, do tempo na posição zero, a pressão já é a própria pressão hidrostática, né? Porque como é uma equação de São Bernard, a gente já utiliza a hipótese que a pressão já é a pressão hidrostática, né? MGH. Aí já tem o valor também calculado. E aqui, esse valor que foi calculado anteriormente aqui. A mesma coisa aqui, então, para a massa específica, para o nosso ρ, e no tempo seguinte, que foi calculado com essas duas equações, conforme se está no começo, né, do intervalo, ou lá no final, ou se está no meio, né, as partículas do meio do meu domínio. E aí, aqui o cálculo da altura, que depende, então, do H0, que no caso é 5 metros, o ρ0, que é 10 a terceira, né, quilogramas por metro cúbico, e aqui o valor da massa específica que foi calculado anteriormente, aqui. E aí a gente conseguiu, então, fazer a discretização e os cálculos. E é isso aí. Quero agradecer, parar de compartilhar. E também vou parar aqui deixa eu ver, stop recording. Aqui. Beleza, pessoal? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para vocês. Tchau.